colegas parlamentares, senhora presidente, brasileiros que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Eu venho aqui ocupar a tribuna dessa casa para lamentar e novamente alertar ao governo federal e aos órgãos competentes da grave situação da crise hídrica do Brasil, principalmente do Nordeste. O Nordeste vive a pior situação dos últimos 50 anos no que se refere à falta de água. O quadro deve se agravar ainda mais nos próximos anos, uma vez que vem aí o fenômeno climático El Niño. O Congresso Nacional já tem se mobilizado. O deputado Júlio César, do Piauí, tem sido um grande estudioso no que se refere às dívidas dos produtores rurais, para que nós possamos elaborar um normativo e tentar aprová-lo no Ministério do Planejamento e no Palácio do Planalto, fazendo com que os agricultores do Nordeste não tenham a sua dívida executada neste ano, para que a dívida não seja executada e mais, para que a dívida seja renegociada. Então, aos brasileiros e nordestinos que nos assistem nesse momento, essa boa notícia, que o Congresso Nacional, a bancada de mais de 130 deputados do Nordeste, tem, em torno de uma proposta elaborada com todo afinco pelo deputado Júlio César, buscado uma solução à dívida do produtor rural. Mas os reservatórios estão secando. Para se ter uma ideia, senhora presidente, eu vou fazer um comparativo dos reservatórios de 3 estados do Nordeste em novembro de 2012 e novembro de 2015. Por exemplo, em novembro de 2012, o Rio Grande do Norte possuía reservatórios na ordem de 56% com sua capacidade ocupada. Já no dia 15 de novembro, ou seja, há 4 dias atrás, esses reservatórios ocupam 22%. Passou de 2012 para 2015 de 56% para 22%, no mesmo referencial que é o mês de novembro. No estado do Ceará, em novembro de 2012, os reservatórios tinham sua capacidade ocupada em 53%. No ano de 2015, em apenas 13%. E no estado do Pernambuco, no ano de 2012, os reservatórios estavam ocupados em torno de 35%. Já no ano de 2015, os reservatórios estão ocupados ou estão com a sua capacidade de 14%. Para não me alongar de estado por estado, eu aqui quero dizer que a média do Nordeste, a média dos estados nordestinos, passaram de 48% no ano de 2012 para 19% no ano de 2015, ou seja, tendo como referência o mês de novembro. Passamos dos reservatórios nordestinos de água de 48% em 2012 para 19% em 2015. E, senhores, isso repercute claramente na economia do Nordeste. Por exemplo, em Pernambuco, o preço da hortaliça registrou em outubro o aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo um levantamento feito pelo Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, ou seja, a CEASA de Pernambuco. No meu estado, na capital do meu estado, o Rio Grande do Norte, o aumento do preço da cesta básica foi de 0,97% em outubro. Talvez para alguns que estejam nos assistindo, isso seja pouco, 0,97% em outubro. Mas foi o segundo maior aumento de preço em 18 capitais pesquisadas, perdendo apenas para a capital do país, Brasília, que teve um aumento maior. Portanto, a inflação está consumindo o poder de ganho do nordestino. A falta de água na lei da oferta e da procura tem feito com que as hortaliças, com que aqui eu disse, tenham aumentado de preço de uma forma surpreendente, assim como a cesta básica. E este ano no Rio Grande do Norte houve uma redução de 28% do plantio comparado com o ano de 2014, o que provocou uma queda de 30% na produção. A seca também atingiu forte o pequeno agricultor e as culturas de subsistências, inclusive a de algodão e castanha de caju, que tiveram uma queda de 60%. Os prejuízos
pela seca para a agricultura já são estimados em algo em torno de 5 bilhões de reais. O que eu quero deixar aqui, senhora presidente, é que nós não vemos a médio e longo prazo uma solução. A transposição do Rio São Francisco, que era a grande promessa do presidente Lula, que dizia que nem Dom Pedro tinha conseguido levar água para o Nordeste, mas que ele conseguiria levar água para o Nordeste. Já foram 2 governos do presidente Lula, já foi um governo da presidente Dilma, nós já estamos há 13 anos com o governo do PT ocupando o Palácio do Planalto e a água da transposição do Rio São Francisco até então não se tornou realidade. O que se torna realidade é o custo dessa obra, que estava estimado no início em 4,5 bilhões e já passa de 9 bilhões de reais de custo. E os cortes orçamentários no que se refere às obras hídricas do Nordeste do Brasil. E trago aqui para terminar o meu pronunciamento e para ilustrar as minhas palavras, que o ministro da Integração Nacional, o senhor Gilberto Ock, foi ao Rio Grande do Norte e prometeu para o ano 2016 o valor de 10 milhões de reais por mês para avançar com a obra da barragem de Oiticica, que é uma barragem importantíssima que essa obra seja concluída para agasalhar, para armazenar a água para o Siridó do Rio Grande do Norte. Pois os 10 milhões de reais por mês, que o ministro foi ao meu estado prometer, ou seja, que dariam 120 milhões de reais por ano, se transformou em apenas 18 milhões de reais. A estimativa e promessa do ministro, 120 milhões de reais. A realidade do governo do PT, apenas 18 milhões de reais. Ou seja, esta obra também não irá sair do papel, como a transposição do Rio São Francisco também não saiu do papel. Portanto, a minha indignação, o meu protesto, a minha palavra amiga ao povo nordestino e ao povo do Brasil que sofre de uma grave seca neste momento e o meu pedido de providências emergenciais. Algumas obras podem ser paralisadas. Agora, obra que se refira à dignidade, à vida e à saúde, como é o caso do abastecimento de água, não pode parar. Não pode haver economia nem corte orçamentário para obras que vão levar água ao povo nordestino. Agradeço a Vossa Excelência